A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Hoje é dia de roda de conversa no TV Elas por Elas Formação e Eleições. No debate de hoje, Maia Aguilera recebe as professoras da semana, Ana Terra Viana e Selma Rocha. Juntas com a ex-ministra das Cidades, Inês Magalhães, elas vão conversar sobre o acesso à cultura. Olá, companheiras! Muito prazer em reencontrá-las hoje para a nossa roda de conversa sobre cultura. Meu nome é Maia Aguilera, vou fazer a mediação da nossa conversa. Eu tenho a pele morena, tenho os cabelos compridos, cacheados, estou com uma blusa rosa e um colar de miçanga que tem umas florezinhas laranjas. Hoje a gente vai tratar da questão da cultura política das mulheres, né? Então, questões de produção de cultura por mulheres, mas também o acesso das mulheres à cultura, o acesso das mulheres à cultura. E hoje a gente tem aqui conosco as duas professoras dessa semana, as aulas dessa semana, né? A aula 1 foi sobre mulheres, arte e cultura, dada pela Ana Terra Viana, jornalista. A aula 2 sobre mulheres e políticas culturais, também pela Ana Terra. A aula 3, direito das mulheres à cultura e direito à cidade, da Selma Rocha. E a aula 4, mulheres e políticas culturais, participação social e políticas públicas também, da Selma Rocha. Então, hoje a gente conta com as nossas duas professoras dessa semana. Falar para vocês que, se vocês ainda não assistiram às aulas essa semana, assistam, elas estão muito boas, estão muito legais. E então a gente conta com as duas professoras dessa semana e uma convidada especial também, que é a Inês Magalhães. A Inês é socióloga brasileira e ex-ministra das Cidades, né? E também contamos com a Selma, que deu duas das nossas aulas, que é professora, formada em História e Doutora em Educação, foi coordenadora da CAED, Setorial Nacional de Educação, e hoje, né, membro da direção nacional da CAED, da direção da CAED, e educadora, militante da educação, foi secretária municipal de educação de Santo André, trabalhou com o Paulo Freire na gestão aqui em São Paulo, e também contamos com a presença da Ana Terra Viana, que é artista, jornalista, militante feminista, militante da cultura, e também deu duas das nossas aulas dessa semana. Então, né, como eu já falei, as aulas foram sobre o acesso das mulheres à cultura. E aí, do ponto de vista daquelas que produzem cultura, né, e vivem disso, o acesso às políticas culturais, né, dessas mulheres, e do ponto de vista daquelas que usufruem da cultura, ou seja, todas nós, o direito, né, de todas as cidadãs. Então, são aulas que abordam a questão do direito ao tempo, do direito ao espaço, enquanto mulheres, né, para a gente ter esse acesso à cultura. E aí, já passando para a primeira questão, queria começar discutindo, aproveitando a presença da Inês aqui conosco, a questão do espaço, né? E aí, especialmente na aula 3, apesar dessa questão aparecer em todas as aulas, mas especialmente na aula 3, a Selma aborda um pouco da questão do direito à cidade como imprescindível para garantir também o direito à cultura, né? Para garantir o acesso da cultura, à cultura das mulheres, né? E a Inês deu aula sobre essa questão, né, na nossa programação anterior, aqui da TV Elas por Elas, já trouxe uma reflexão super importante sobre isso.
Então, começando pela nossa convidada especial, a Inês, queria passar a palavra para ela. Então, bom, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Esse é um tema muito importante, né? Como a gente percebe o direito à cidade favorecendo o acesso a outros direitos, né? Muita gente tem dificuldade de compreender, né, quando a gente está falando o direito à cidade, do que a gente exatamente está falando, porque o direito à cidade é um direito difuso e coletivo, né? É de desfrutar aquilo que é produzido e como nós produzimos também a cidade, que tem muito a ver com o tema do acesso, né? Nós discutimos na nossa aula como a cidade é pensada na relação só casa-trabalho, do ponto de vista da mobilidade, né? Como isso afeta a vida das mulheres, como o tema da segurança afeta a maneira como a mulher vive as cidades, né? Então, o tema de você ter uma política de espaços públicos seguros, certamente propicia que a mulher saia, que a mulher tenha acesso aos bens culturais que estão disponíveis na cidade. Então, nós temos um entrelaçamento do tema da mobilidade, né? Quer dizer, a mobilidade na cidade deve ter um olhar que disponibilize o acesso ao transporte coletivo, mas também a possibilidade de você ter um transporte ativo com bicicleta, que você tenha uma calçada onde a mulher possa andar com um carrinho de bebê, que você tenha uma iluminação adequada para que ela possa transitar pela cidade de maneira segura e ter acesso aos bens culturais e ter acesso a tudo aquilo que está disponível na cidade, né? Temos que quebrar essa digamos, dicotomia que nós temos. O espaço público preparado para os homens e o espaço privado para as mulheres. Acho que esse é um dos nossos desafios para que cada vez mais nós possamos fazer com que a mulher se sinta segura o suficiente para circular na cidade, para acessar os bens culturais. Acho que esse é um ponto de partida aí para as outras discussões. Muito obrigada, Inês. Se a gente pudesse, então, agora ouvir a Selma sobre essa questão. Então, quero cumprimentar todas, é um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar todas as mulheres que estão nos assistindo e reafirmar a importância do contato com essas aulas, tanto as aulas que foram coordenadas pela Inês no bloco de Direito à Cidade e à Vida das Mulheres, quanto as aulas relativas à relação das mulheres com a cultura. Eu quero retomar a questão por um outro aspecto, ou seja, a Inês fala do direito à cidade, e eu quero dizer que a cultura é uma forma de compreender esse direito à cidade, ou seja, de compreender por que as mulheres estarem fora de qualquer projeto cultural, especialmente nas periferias, no campo, nas regiões ribeirinhas, não é um acidente, é um projeto. Se vocês observarem aquilo que nós conversamos um pouco nas aulas, as mulheres vivem em função de uma rotina muito austera de trabalho, de sobretrabalho. Né? O trabalho doméstico, o cuidado com os familiares, o cuidado com os filhos
e mais o trabalho para sobreviver. Então, a vida das mulheres é austera porque ela envolve este trabalho fora de casa, que é comemorado nos dias de hoje, porque a grande maioria das pessoas não tem trabalho, não tem emprego formal. Então, quando as pessoas conseguem um trabalho, elas comemoram porque isso evita a fome delas, a fome dos filhos e a miséria. Mas nós não podemos pensar na vida social e na vida das mulheres apenas em função do mínimo e dessa austeridade que é imposta às populações nas periferias, especialmente as mulheres negras. Essa austeridade é uma austeridade da exclusão. Então, uma das coisas que é muito importante, que nós tentamos conversar na aula e que eu quero retomar aqui com vocês, é que todas as pessoas, primeiro, têm o direito a decifrar o que acontece na realidade, desenvolvendo a capacidade de pensar criticamente, de interpretar o que acontece na realidade, e também de usufruir daquilo que as pessoas produzem no campo da cultura. Então, o acesso à arte, o acesso à literatura, o acesso à reflexão são fundamentais para que a mulher possa ser sujeita de si mesma, ou seja, de ação social, de ação política, que é algo que nós discutimos na aula 4 também. É isso. Muito obrigada, Selma. Ana Terra, queria te ouvir um pouco também sobre essa questão do acesso à cultura e o direito à cidade. Se você Olá, puder, companheiras. por favor. Desculpa, Maia. Obrigada, Maia. Quero cumprimentar aqui a Inês, dizer que eu assisti às aulas dela e fiquei bastante satisfeita, aprendi bastante, porque eu acho que esse tema aí do direito à cidade e à cultura é um tema bastante importante, até pelo que a Selma levantou ali, para desenvolver nas mulheres essa capacidade de reflexão. Complementar aqui um pouquinho o que a Selma disse em relação a isso, que é um projeto de fato, é o projeto para nos deixar ainda no espaço privado, que é de a gente, durante muito tempo, exerceu as nossas funções de trabalho, apesar do trabalho privado durante muito tempo não ser valorizado. Ainda não é, né? Mas hoje um pouco mais. E levantar essa questão do direito à cidade, que o que a Selma disse é muito certo, que é um projeto. E o que eu sinto é que falta um pouco de vontade política de trabalhar esse direito à cidade, sob um viés do olhar quando a Inês diz sobre a questão da mobilidade, que hoje a cidade é pensada para que você se movimente do trabalho até em casa, me leva a pensar que tivesse um projeto com um olhar do direito à cidade voltado para o olhar feminino, a gente beneficiaria a todos. Se a gente pensar que a cidade é utilizada muito mais pelas mulheres, ações que ela exerce, tanto no privado, quanto de sair para o trabalho público ou trabalho de levar a criança até a escola, ir ao supermercado, a mulher ela caminha mais a cidade. Então, se houvesse vontade política e projeto político para que a cidade fosse construída e projetada dos olhos da mulher, as cidades seriam muito melhores de serem caminhadas por qualquer outra pessoa. Exatamente pela mulher circular mais na cidade e pelas questões que a mulher carrega, por exemplo, carregar um carrinho de criança na calçada, caminhar com uma criança de um espaço ao outro para levar até a escola. Então, se as calçadas fossem pensadas, esse carrinho de bebê, ela seria para pessoas com deficiência. Se a mobilidade urbana fosse pensada com esse circuito que a mulher faz na cidade, ela seria pensada também para todas. Enfim, eu gosto de pensar que o direito à cidade, ele é muito relacionado à questão das mulheres, por elas utilizarem mais a cidade, e se a gente pensasse nisso, a cidade seria melhor para todas e todos. E nesses equipamentos culturais, a mesma coisa.
você veja, a Selma tocou no assunto da cultura nas periferias e nos campos, mas se a gente vê até as urbes, para você chegar até um museu, para você conseguir acesso a equipamentos culturais que a gente tem nas cidades, mas que ainda falta muito, é muito difícil, não só por uma questão de locomoção, mas também por uma questão monetária, que muitas vezes a gente precisa pagar, né, para assistir a um bom espetáculo, a um show e usufruir aí dessa parte cultural. Acho que por enquanto é isso, mas senão eu ultrapasso aí nosso tempo. Muito obrigada, Ana Terra. Sobre a questão do tempo agora, né? A nossa segunda pergunta, para a gente pensar um pouquinho mais, alguns pontos que já foram abordados nas aulas, né? Então, a Inês falou agora, né, desse trajeto da cidade, da casa para o trabalho, né? Então, onde que as mulheres circulam nas cidades, né? E como ampliar esse direito à cidade. E aí a gente tem também isso com relação ao tempo, né? Que as mulheres vivenciam triplas jornadas de trabalho, tem o trabalho remunerado, tem o trabalho de cuidados, o trabalho doméstico, cuidado com os filhos, que a Selma falou, né? Então, para terem acesso à cultura, as mulheres precisam do acesso ao tempo. E, além disso, a gente tem que ter uma política pública efetiva para que a cultura também possa ser uma forma de profissional, de sustento, né, de uma política pública, uma forma de para que exista, né, investimento na arte, na cultura, para que exista política pública. E a gente vem vivenciando uma série de políticas de veto ao incentivo à cultura por parte do Bolsonaro, né? Então, um desmonte das políticas culturais que já existem e as tentativas, né, de implementar novas políticas também vetadas. E eu queria ouvir um pouco de vocês sobre as políticas públicas para que as mulheres tenham acesso à cultura, do ponto de vista da produção cultural e do ponto de vista do acesso a usufruir da cultura, né? Então, apesar da gente ter fechado com a Ana Terra, eu ia pedir, já que ela abordou essa questão nas aulas dela, pedir para ela iniciar, retomar aqui o nosso diálogo conosco de algumas políticas para a cultura dos nossos governos, algumas políticas que a gente já tem como base mesmo, né, que a gente pode pensar nas propostas de mandato parlamentar e tudo, nas nossas discussões das propostas de mandato parlamentar das mulheres do PT, nas discussões sobre que Brasil queremos, que país queremos, né, agora superado, se tudo der certo, e com muita luta, e o pesadelo que é o desgoverno Bolsonaro na vida da população e na vida das mulheres. Então, se puder ouvir um pouquinho a Ana Terra sobre essa questão de políticas para a cultura e do ponto de vista da produção e do acesso de maneira geral, né, das mulheres de maneira geral. Bom, a gente precisa recuperar o nome da cultura, né, que o Ministério da Cultura virou lá, foi extinto, e isso aconteceu e com um efeito cascata estados. Então, vários estados do país estão sem Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura ou está com a comunicação ou com o turismo, e a gente precisa recuperar para ter aí o nosso orçamento, para voltar algumas políticas públicas que precisam, inclusive, orçamento específico da cultura. Então, em primeiro lugar, nossas companheiras aí, candidatas a deputadas federais, a gente lutar para recuperar o Ministério da Cultura Nacional e estadual, tá nos estados, para que a gente tenha secretarias de cultura, que vários estados seguiram aí o exemplo e cortaram as suas secretarias de cultura. Em segundo lugar, nos governos Lula e Dilma, a gente teve alguns avanços no que se refere aí ao acesso à cultura e também ao incentivo da produção cultural. Entre eles, o programa Cultura Viva,
que proporcionava aí pontos de cultura. Então, esses pontos de cultura, eles auxiliaram muito algumas comunidades, as comunidades mais interioranas, comunidades ribeirinhas, periferias, que se criavam pontos de cultura com incentivo do governo federal, e dali saíram muitos projetos que, inclusive, fomentaram a produção de cultura entre as comunidades também. Então, Recuperar, hoje ele existe, mas ele foi sucateado. Então, assim como o desmonte veio através do Ministério, também houve desmontes nos nossos programas, né, de cultura. A gente tinha também, até comentei com a Selma, não falei nas aulas, mas a gente tinha o Vale Cultura, e o Vale Cultura ele era muito bom para as pessoas de baixa renda terem acesso, né, a equipamentos culturais, a peças de teatro, a cinema, a shows, enfim. Acredito que isso aí também é a gente tem que lutar para retomar. E se a gente for puxar aí para a história, as mulheres têm um problema dentro da cultura, que é um problema que a gente tem em todos os lugares. É um problema de identidade, é um problema de que as mulheres não são tão valorizadas quanto os homens no espaço. É muito parecido até com... Não chega... É parecido, a política é pior, mas a gente não consegue se ver lá. Então, eu acredito que dentro desses programas que já existiam e que a gente pode avançar, a gente pode fazer um recorte das mulheres nos próprios pontos de cultura. Eu acho que a gente podia trabalhar aí políticas públicas de acesso a pontos de cultura com mais facilidade para as mulheres, por exemplo. O próprio Vale Cultura com mais facilidade para as mulheres. As mulheres precisam só ter o acesso, mas também produzir e serem valorizadas. Veja, eu falo na minha aula que a Semana de Arte Moderna, lá que a gente está fazendo 100 anos, surgiram lá a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti, que foram destaques na arte, mas até então no Brasil a gente não tinha mulheres que se destacavam dentro da arte. E mesmo a Anitta, a gente vê que são de uma elite, né? Elas estudaram fora, elas tiveram alguns privilégios para aparecer. Mas ainda hoje, em outros espaços, além da arte plástica, na música, em todos os espaços, a gente não vê muitas mulheres se destacar a sua produção, pelo que elas desenvolvem. Muito pela sua aparência, né? Pela questão aí que a mídia insiste em lutar como mulheres belas, e dentro de padrões, mas as mulheres que cultura, elas precisam ser melhor valorizadas, a gente precisa dar mais acesso às mulheres de uma forma diferenciada, acredito, do que a demais população, que a gente tenha esse recorte, para que as mulheres consigam produzir e repassar, e que sejam valorizadas, e que a gente possa olhar aquela mulher produziu essa linda peça de teatro, um dia eu quero ser igual a ela. E acho que isso falta um pouco também, Maia. Muito obrigada, Ana Terra. Queria então ouvir aí um pouquinho a Inês sobre essa questão também, e depois passar para a Selma, a gente falar um pouco da necessidade de políticas públicas para a cultura e outras políticas públicas para mulheres, para a gente conseguir realmente com que esse direito se efetive. Por favor, Inês. Vou destacar dois aspectos que eu acho que também são importantes, né? Um aspecto é o tema das informações, né? Nós hoje temos uma dificuldade de encontrar recorte de raça e gênero para a elaboração de determinadas políticas, né? E isso tem aumentado, né, nos últimos anos, mas ainda é difícil. Por exemplo, a questão da mobilidade, às vezes você não consegue cruzar os temas de gênero e
e renda, né? Então, isso é um tema importante para as nossas parlamentares, né? De criar um incentivo de que todas as pesquisas, todas as informações que são produzidas, que subsidiam a elaboração de políticas públicas, tenham um recorte de gênero e de raça, né? Lembrando que o tema que as feministas negras trouxeram, né, para a luta, que é o tema da interseccionalidade, né, que é sempre necessário olhar o tema da classe, gênero e raça para você ter um recorte mais claro do que você está falando, né? Isso tem tudo a ver com o direito à cidade, né? Claro que o jeito de que uma mulher de classe média que vive num bairro central se apropria da cidade é muito diferente do que uma mulher que vive nas periferias se apropria da cidade. Então, o outro ponto, né, além de produzir informação para que a gente possa ter uma clareza maior na elaboração das políticas, um outro ponto é você, e isso está na plataforma aí, né, das coisas que estão se pensando como política para os governos, para o governo nacional, você ter uma campanha, um programa de investimentos massivos nas áreas de exclusão, nas áreas periféricas, sejam nas favelas ou bairros populares, né? Nós temos a chamada urbanização incompleta das nossas periferias, né? E muito além de complementar as questões de saneamento básico, as questões da pavimentação, nós também precisamos olhar para os equipamentos sociais, para a qualidade dos serviços que estão disponíveis nessas periferias, né? Nós vamos ter direito à cidade na medida em que nós formos capazes de que o conjunto, o território inteiro de um município seja uma cidade, né? O que significa ter serviço, ter infraestrutura. E nós ainda estamos distante de que isso seja um direito universal em todas as nossas cidades, né? Obrigada, Inês. Se a gente puder, então, por favor, ouvir a Selma também sobre esse assunto. Então, eu acho que, pensando no mandato das nossas parlamentares, além das políticas federais, que são muito importantes, envolvem investimento direto na área da cultura, acho muito importante, pensando no Sistema Nacional de Cultura, a integração com os municípios e os estados, e também com a educação, e também com a assistência, e também com a saúde. Com as políticas, obviamente, de habitação, as políticas todas que envolvem urbanização. Por que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo, não é? Se você tem uma série de equipamentos educacionais que podem ser abertos nos finais de semana, não só para levar espetáculos culturais, como também para que as manifestações culturais que existem nas periferias possam ser desenvolvidas, se tornarem visíveis para as populações que vivem nesses locais. Isso não elimina a discussão, por exemplo, que foi levantada pela Ana, do Vale Cultura, e de outros instrumentos que possam contribuir para que uma mulher e suas famílias possam ir até a atividade e participar dela. Uma dessas atividades envolve, por exemplo, o cuidado com as crianças.
Essa é uma questão chave para as mulheres, porque sem isso você não consegue criar as condições para que a mulher possa participar muitas vezes da atividade cultural. Então, ou você integra essa atividade com a atividade voltada para as mulheres, ou a mulher simplesmente não pode participar. Outra questão importante diz respeito à gestão do tempo, que a Maia levantou, e essa gestão do tempo supõe a constituição de mecanismos de deslocamento e consideração desse conjunto de atividades que as mulheres têm. Então, é muito importante que se entenda isso para que seja possível construir uma política não apenas como o equipamento estático num determinado lugar, ou uma orientação de política cultural, de oferta do serviço. É muito mais que isso, porque envolve a consideração de todas essas dimensões da vida da mulher. Tempo de deslocamento, tempo para se dedicar à atividade, gestão do tempo com os seus filhos, tudo isso está imbricado no cotidiano. Então, isso que a Inês colocou, sobre a interseccionalidade, de um lado, mas a intersetorialidade de outro, são desafios muito importantes para nós pensarmos o direito. E acho que existem coisas muito simples que podem ser feitas, que deixam de ser feitas, porque não há a disposição efetiva de que as pessoas possam participar de experiências culturais que tenham essa vocação transformadora, emancipadora em relação à capacidade de pensamento crítico, em relação à capacidade de criação. É muito importante que nós entendamos que esse lugar pode ser trabalhado na escola, pode ser trabalhado em outros equipamentos, não só os equipamentos públicos, que podem ser mobilizados. Agora, para isso acontecer, tem que ter gestões junto às prefeituras, junto aos governos do estado, para pensar iniciativas integradas e integradoras das ações e das políticas. É isso. Obrigada. Obrigada, Selma. A gente vai, então, encerrando a nossa roda por conta, né, do nosso horário aqui de gravação, mas só trazer para retomar o que a Selma trouxe já numa das falas de hoje, sobre a importância do acesso das mulheres à cultura, para a gente, enquanto sujeitos de direitos, né? Então, a importância do acesso à cultura para a gente entender onde a gente está, para a gente ter uma compreensão crítica do mundo, então, e também ter uma vivência coletiva que nos permita, né, espaços de saúde mental, saúde emocional, que são coletivos, para que a gente possa exercer o nosso direito de participação política, como sujeitos políticos, né? Então, é importante demais o acesso à cultura para que nós, mulheres, tenhamos acesso à participação social. E nas campanhas de mulheres do PT, na construção participativa das propostas, né, de mandato parlamentar e na construção do programa de governo, a gente tem um processo de participação social, né, porque os governos e os mandatos são participativos. O PT tem muita história, né, na participação social, na construção da participação social no Brasil. Então, desde orçamento participativo, mas também diversos conselhos de participação e controle social, diversas conferências de participação e controle social, em diversos níveis de organização, né, que o PT sempre fez e trouxe, desde a sua fundação, passando pelos governos. Então, a importância da gente ter as mulheres participando, sendo sujeito das próprias vidas, né, das nossas próprias vidas, para a gente ter emancipação, e participando da formulação da política pública, para que ela realmente dê certo, porque aí ela reflete um acúmulo coletivo sobre o que os territórios, as mulheres, cada um dos setores, cada um dos lugares está precisando. Então, essa roda aqui de hoje
E essa semana, né, de acesso à cultura, de debate do acesso à cultura às mulheres, é fundamental para a gente pensar no nosso próximo bloco, né, de política para as mulheres, construção das políticas mesmo para as mulheres que podem estar nas propostas de mandato parlamentar, e sobre a importância da gente, enquanto cidadã, participar da construção dessas políticas, né? Então, a importância de nós, mulheres petistas, estarmos, né, nessa construção social e abrirmos espaços, né, as que forem pré-candidatas, as que estão pré-candidatas nas pré-campanhas, para que as mulheres opinem, né, dentro de suas campanhas na construção de uma proposta de mandato parlamentar. Então, acho que seria isso. Se alguma de vocês quiser comentar essa última questão que eu trouxe, fiquem abertos. Não sei se... Enfim, eu queria só comentar uma coisinha só. Então vamos deixar, vamos fazer uma roda de novo, uma rodadinha, talvez um pouco mais curta por conta do horário, mas vamos lá. Então, primeiro, quem quer ir primeiro? Eu posso ir, é um precinho que entra dentro da questão do direito à cidade, que eu não sei como que são, vou dar só o exemplo, tem a minha cidade, que é Curitiba, que muitas pessoas prontificam, muitas vezes, a fazer cultura na rua. E aí tem que tirar vários alvarás de solo, com de som, com pedir espaço para a prefeitura, e em especial aqui, é muito difícil você conseguir ocupar a cultura. Eu queria fazer um levantamento em relação a isso. De que forma que a gente pode facilitar com que as pessoas ocupem espaço de direito, isso faz parte também da cidade, para leitura e arte se passa por tanta burocracia e muita política de que isso aconteça. Sendo que se a rua tiver, ela fica muito mais segura, as pessoas podem ter esse acesso gratuito. Um exemplo aqui do pré-carnaval, que tem um bloco, e muitas vezes a polícia fica em cima e é difícil tirar essas licenças. Então, só para finalizar, tem muita gente com vontade de gratuitamente mostrar muitas vezes, e tem essa dificuldade que o poder público breca ali em alguma questão, ou por falta de vontade de que se faça isso mesmo, ou por uma burocracia muito grande que a gente não consegue acessar e muitas vezes não consegue ocupar um espaço público, trazendo aí elementos que podem auxiliar muito a população em todos esses que a gente já disse aí, que a cultura traz. Muito obrigada, e foi um prazer estar aqui na roda com vocês. Então, obrigada, Ana Terra, a gente que agradece tanto a participação na roda como as aulas. Eu vi um pouco, então, agora a Inês, e aí depois fechar com a fala da Selma, pode ser? Pode ser. Não, eu acho, bom, esse tema que a Ana colocou é um tema que tem a cara aí de uma pauta parlamentar, né? Como é que você, na regulação do passo da cidade, facilita abrir ou fechar as ruas para que as pessoas possam utilizá-las ter um acesso mais democrático à rua. A gente lembra muito bem aqui a disputa, virou uma disputa a questão de você fechar a Paulista na gestão da Haddad, né? E hoje a Paulista está incorporada com uma programação de domingo do paulistano aqui, né? Então, para a gente ver o quão a importância dessas decisões e dessas discussões, dessas disputas dos espaços públicos, né? Mas para finalizar um pouco a nossa roda, né? Acho que primeiro passo, a gente quebrar essa invisibilidade dos atores da cidade. A cidade é composta, né, pela diversidade. A diversidade é aquilo que
traz mais vida às cidades. Então, é uma cidade sem discriminação, uma cidade que dê segurança para que todos e todes estejam nas ruas, estejam se apropriando dos espaços públicos. É uma cidade, sem dúvida, mais agradável, né? Então, obrigada aí por mais uma oportunidade de estar com vocês. Um abraço. Eu queria destacar o seguinte: eu falei na aula de uma questão que eu acho muito importante, um texto que foi produzido em 91 sobre cultura e direito à participação política e mudança da cultura política. É um texto que foi produzido pelos secretários de Cultura, que foi coordenado pela Marilena Chauí. Eu acho muito importante deixar esse texto disponível aí para vocês. E uma coisa que esse texto traz é que quando você tem uma política cultural que amplia o espaço de reflexão, de interpretação, de criação, isso começa a interferir também nos espaços de participação política. O exemplo da Paulista é bem importante, né? Isso que Inês traz é bem importante. Por quê? Porque, na verdade, a Paulista, aos domingos, é um espaço que combina as duas coisas. As pessoas se manifestam, as pessoas assistem espetáculos, as pessoas apresentam os seus trabalhos, e isso vai gerando uma cultura na cidade. Então, acho que essa questão de ser sujeito não envolve só as candidatas. É muito importante, né, que o debate feito aqui contribua para que as candidatas pensem essa dimensão nas suas plataformas políticas. Mas é muito importante que todas as mulheres que estão nos acompanhando aqui, que estão assistindo esse programa, esse bloco de programas do Elas por Elas, também se sintam convidadas a propor, se sintam convidadas a pensar na questão, se sintam convidadas a se organizar nos seus territórios para pensar possibilidades e iniciativas de participação e de transformação cultural. Uma coisa não está separada da outra, bem ao contrário, elas estão muito relacionadas. Então, eu acredito que o convite é esse. Eu também quero agradecer a possibilidade de estar com vocês. Foi um prazer participar dessa roda e, ao mesmo tempo, quero convidá-las e insistir para que vejam as aulas e acompanhem, retomem as aulas anteriores do Elas por Elas, porque aqui as coisas não estão separadas. A gente tem feito um esforço grande de relacionar os programas e relacionar nossas conversas. Então, um abraço a todas e um abraço para todas as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. Muito obrigada, Selma, também pela participação no debate, nas aulas, e reforçar o que a Selma falou para todo mundo assistir as aulas que já foram produzidas, né, pela TV Elas por Elas, especialmente as dessa semana, sobre a questão das mulheres da cultura, e seguir aqui com a nossa programação também, que entra agora também nas políticas para as mulheres e as políticas que podem entrar nas propostas de mandato parlamentar daqui para frente. Muito obrigada, companheiras. Até a próxima. Esta semana o TV Elas por Elas Formação Eleições trouxe pontos importantes para uma campanha eleitoral de mulheres com foco na cultura. E toda semana é um tema diferente. Anote na sua agenda e não perca. De segunda a sexta-feira, às 16h. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.